Boa noite. Boa noite. Está no ar o Jornal Educação em Debate. O Jornal Educação em Debate traz hoje o uso das novas tecnologias na escola e a sociedade informatizada. A educação e a tecnologia têm se mesclado a cada ano, tornando o processo de ensino-aprendizagem um tanto quanto rápido. Com isso, é notória a importância do uso da tecnologia nas escolas, para assim auxiliar positivamente o ensino-aprendizagem. Os alunos devem ter orientações para fazerem um bom uso da tecnologia disponível a eles. A escola, por sua vez, pode dar esse direcionamento. No entanto, o uso não deve ser apenas para divertimento e fins recreativos, mas para a construção de seus conhecimentos. As novas tecnologias podem auxiliar as práticas pedagógicas, trazendo um fácil acesso às informações, mas não basta apenas utilizá-los como suporte. É necessário saber extrair deles o que de melhor possam nos fornecer, para que possamos transformar essas informações em conhecimentos em interação com alunos e professores em sala de aula. Para aprofundarmos no assunto, nossa equipe trará mais informações sobre o tema. A tecnologia ainda favorece a interação fora do ambiente da sala de aula, permitindo que os alunos e professores se comuniquem e o aluno possa tirar suas dúvidas e o professor enviar as atividades propostas. A informatização dentro das escolas não deve ser encarada como um único recurso pedagógico, mas sim como mais uma ferramenta que auxiliará o professor na sua prática pedagógica. O desafio para o uso das tecnologias nas escolas é grande. Faz-se necessário que se tenha pautado quanto tempo das práticas pedagógicas está sendo utilizados para o uso das tecnologias em sala de aula e os espaços disponibilizados para esse fim. É necessário que se estimule o uso das tecnologias na educação e fomente sua capacidade de auxiliar o trabalho pedagógico no ensino-aprendizagem e adaptá-lo à realidade da comunidade a qual a escola pertence. Os benefícios são os mais diversos, não se limitando apenas a um ambiente escolar. As tecnologias proporcionaram mais acessibilidade aos alunos, mesmo que alguns não tenham em suas casas. Há alguns lugares específicos com baixo custo financeiro, onde podem ter acesso, como lan houses, bibliotecas públicas, onde os alunos passam a fazer pesquisas e elaborar seus trabalhos de forma mais criativa e rápida, com menos esforço, porém ainda exige concentração e raciocínio para realizar suas tarefas. Dentre os mais variados recursos, os aparelhos tecnológicos com acesso à internet proporcionam ao ambiente escolar uma vasta biblioteca, levando em conta a existência de vários ambientes virtuais com acesso ilimitado a livros e artigos, que para se encontrar em épocas anteriores demandaria grande esforço, muitas vezes sem ter acesso de encontrar. Entretanto, os professores ainda é o mediador entre a escolha do material que será utilizado e quais serão os métodos de avaliações. A grande gama de oportunidades e informações que são disponibilizadas através da rede mundial de computadores torna essa sociedade uma interligação entre pessoas sem que a distância entre elas influencie. Apesar das facilidades de se conectar a essa rede, ainda há muitas pessoas que são excluídas desse meio de informatização. Há vários questionamentos de diversos autores sobre a influência desse tipo de comportamento na vida social, atual e futuramente. O desafio para o professor é reconhecer que a informação circula em meios diversos, como o debate, o trabalho conjunto e a crítica, e principalmente o diálogo. Ele deve estar preparado para questionar a fonte e a veracidade da informação. Além disso, o acesso à informação, por mais que tenha crescido, ainda não é universal. Faz-se necessário uma prática social que ajude o ser humano a inserir-se na sociedade de maneira ativa como elemento de transformação. Bom, o que a gente pode ver com isso aí, Joelma, é que a escola tem que se adaptar muito a essas novas tecnologias, né? Sim, Neucivan, sabemos que existem muitas vantagens, mas sabemos também que não é tão simples e tão fácil assim. Sim, com certeza. E hoje o Jornal Educação em Debate traz o professor Leonardo e ele vai tirar aqui algumas dúvidas sobre esse assunto. Exatamente. Já estamos aqui com a nossa bancada educativa, com o nosso professor Leonardo. Boa noite, professor Leonardo. Boa noite. Boa noite, professor Leonardo. Boa Tudo noite. bem? Professor, a gente ainda está em fase inicial, né, em que as escolas aí ainda estão se adaptando. Na sua opinião, qual é a principal dificuldade, ou quais são as principais dificuldades que a escola enfrenta para que, de fato, use a tecnologia a seu favor? São duas dificuldades gritantes, né? O comodismo da escola e a questão de que uma escola ela já tem uma estrutura de 10 a 15 anos, uma escola conceituada. Não se constrói escola do dia para a noite. Então, as escolas não pensaram em uma infraestrutura de rede para acomodar as tecnologias. Professor, você citou dois pontos críticos, que é o comodismo e a estrutura. Na sua prática em sala de aula, você já encontrou alguma dificuldade? Quando eu ingressei na instituição de trabalho hoje, eu não tive tanta dificuldade. Por quê? Porque fomos remodelados, né? E já tivemos assim
um suporte. Então, todas as salas, ou boa parte delas, já tem uma infraestrutura de vídeo e visual. Então, eu já tive uma estrutura audiovisual que me atendesse de forma consistente. Então, não tive essa dificuldade. Mas ela ainda existe em outras escolas. Professor, você poderia nos dar alguns exemplos de como utilizar a tecnologia em sala de aula? Para a gente utilizar a tecnologia em sala de aula, não precisamos ter necessariamente um computador na sala. Qualquer recurso audiovisual é tido como um recurso tecnológico. Então, a gravação, ou então um vídeo exposto diretamente no notebook ou no datashow, até mesmo um som, um áudio no som já é tido como algo tecnológico. Então, é bem fácil, bem prático a gente utilizar esses recursos em sala de aula. Então, boa noite. Então, quando a gente fala em tecnologia da informação, tem a questão do som, do áudio, do computador, da internet. E aqui o foco é a internet. Porque quando a gente fala em uma educação democrática, então é a questão de todos terem uma base de ensino parecida ou igual. Como a internet não é tão difusa, ou da periferia, ou então do campo, como você acha que a gente poderia combater essa desigualdade na informação? O que acontece? Temos a situação ideal e a situação real. Queríamos muito, todos nós, que o morador da área rural tivesse acesso à mesma base de ensino do morador do perímetro urbano. Só que o que acontece? Se a gente for disponibilizar uma aula na internet, o morador da área rural ele vai ter uma grande dificuldade porque não é algo difuso, igual você disse. A internet hoje, a internet rural, ela está engatinhando. Então, tem situações que seria possível e tem situações que ainda hoje, infelizmente, não é possível. Professor, hoje as tecnologias que são utilizadas dentro de sala de aula têm acompanhado a evolução dos processos de ensino nos diversos níveis? Eu acho que aí a gente tem um choque de realidade. O que acontece? A tecnologia ela evolui rápido demais e o método de ensino é o mesmo há anos. Então, o método de ensino ele não acompanha o desenvolvimento tecnológico. Então, temos aquela imagem de que o professor está na frente e os alunos estão ali apenas para ouvir. Então, muitas vezes, os alunos são repreendidos ao tentar usar um celular até para pesquisa. Não é que o aluno não vai pegar um celular justamente para usar um aplicativo de conversa, ou então alguma coisa assim. Às vezes ele vai justamente confirmar o que o professor está falando e o professor trava ele naquele sentido. Então, o ensino não está acompanhando o desenvolvimento tecnológico. Professor, sabemos que a sala de aula é um espaço coletivo de conhecimento, interação e troca de informações. Com a chegada dos recursos tecnológicos, percebe-se que pode ir muito além do laboratório, de informática ou da sala de vídeo. Diante disso, quais meios pode-se utilizar para que a aula torne mais atrativa e diferenciada utilizando os meios tecnológicos? Igual eu falei anteriormente, o método que temos hoje é o seguinte: o professor tem a verdade absoluta e isso não deve mais existir. Por quê? Porque do mesmo jeito que nós, professores, temos acesso à informação, o aluno, ao mesmo tempo, ele pode pesquisar ali no seu celular e obter a informação igual ou então algum complemento. Então, não devemos restringir o uso da tecnologia em si, usá-la para transformar a nossa sala num debate, sempre numa troca de informações. Nós, professores, não temos a verdade absoluta. Então, muitas vezes, uma pontuação, até um ponto de vista do aluno, soma tanto para o professor quanto para os outros alunos. Professor, seja por meio de celular, computador, as diferentes tecnologias já fazem parte do dia a dia de alunos e professores, né? Contudo, fazer com que essas ferramentas de fato auxiliem o ensino e a produção de conhecimento em sala de aula não é tarefa fácil, além de alguns professores não terem dificuldades para lidar com essas tecnologias, né? O que pode ser feito para que de fato as tecnologias auxiliem no processo de ensino-aprendizagem? Devemos conscientizar em dois sentidos. Um, pelo lado do professor, onde ele não pode restringir essa utilização dos alunos, seja de celular, de tablet, de computador, da internet, não pode ser restringido. E conscientização dos alunos que a tecnologia ela funciona também para o aprendizado fora da área de lazer, que hoje é confundido isso. Então, ao mesmo tempo que um aluno pode ir ali pesquisar alguma informação relacionada à aula,
ele pode se desviar um pouquinho para uma conversa, uma rede social. Então, tem que ter a conscientização do professor de não restringir o aluno e também do aluno ter a consciência de que, naquele momento, a tecnologia é usada somente para estudo. Professor, ao seu ver, como as instituições de ensino devem se organizar para dinamizar, facilitar e possibilitar a inserção das tecnologias digitais para que essas estejam aliadas na concretização do ensino? Voltando a falar sobre a interligação entre o aluno e o professor. Para que esse processo tecnológico tenha uma efetividade, tenha um resultado positivo, a conscientização é importante e também o trabalho de como cada tecnologia funciona no âmbito estudantil. O que acontece? Hoje, temos uma mentalidade, temos a questão escolar, temos uma mentalidade de que o ensino não faz parte da tecnologia, mas isso se tornou imprescindível. A tecnologia, ela tem que ter uma participação no currículo escolar, porque toda escola ensina para a vida, certo? Então, como vivemos num meio tecnológico, onde a tecnologia está aí de todas as formas possíveis, devemos sim implementar a tecnologia o máximo possível, lembrando que uma implementação de forma errada pode atrapalhar o ensino dos alunos, mas se tivermos sucesso na implementação dessas tecnologias, teremos mais sucesso durante o ensino e o desenvolvimento escolar de cada aluno. Encerramos aqui o nosso quadro de perguntas. Gostaria de agradecer ao professor, muito obrigado pela presença. Gostaria de agradecer a todos aqui. Fiquem agora com a aula do professor Marcelo. Essa foi a edição do Jornal Educação em Debate. Boa noite.